É dia de rivalidade, mas a rivalidade hoje ela é interestadual. Internacional e Corinthians se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E esse vai ser o 100º embate entre essas duas equipes na história. Quem será que leva melhor, hein? Mas esse clássico tem uma história muito grande por trás e o lance explica por que essa rivalidade é tão grande. Vem com a gente. Os duelos entre Internacional e Corinthians sempre foram muito marcados por polêmicas, provocações e uma rivalidade de respeito, viu? O ápice dela aconteceu em 2005, lá naquele episódio da Máfia do Apito. Naquela ocasião, Internacional e Corinthians disputavam diretamente o título do Campeonato Brasileiro. Porém, alguns jogos precisaram ser anulados por conta de um esquema de manipulação de partidas. Entre eles, 2 jogos do Corinthians em clássicos diante de Santos e São Paulo. Ao jogar de novo, o Corinthians conseguiu 4 pontos a mais e terminou a tabela à frente do Internacional, que se não tivessem sido jogados esses jogos, o Inter teria sido campeão brasileiro daquele ano. E até hoje, o confronto direto entre essas duas equipes também é muito reclamado pelos colorados por conta do fatídico lance entre o goleiro Fábio Costa e o volante Tinga, que foi derrubado na área, mas a penalidade não foi marcada pelo árbitro Márcio Rezende. Consequentemente, a simulação foi assinalada e o Tinga, por já ter um cartão amarelo, recebeu outro e, consequentemente, foi expulso, complicando a vida do Inter naquele jogo e naquele campeonato. Mas a origem daquela rivalidade é de muito antes e vem lá de 1976, também em confronto pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que via daquela semifinal histórica marcada pela invasão corintiana ao Maracanã, encontrou o Internacional na decisão, mas a sorte ficou do lado colorado. O Inter confirmou o favoritismo que tinha naquela ocasião e venceu por 2-0 com gols de Dario e Valdomiro para se tornar campeão brasileiro de 1976. E aquele título deixou a torcida corintiana um pouco triste porque aquele título era muito esperado pelos torcedores, visto o que foi feito na semifinal. Mas não veio, o título ficou com o Internacional naquela ocasião. Em 2009, a revanche do Campeonato Brasileiro de 76 aconteceu na Copa do Brasil de 2009. As equipes se enfrentaram naquela decisão depois de uma grande polêmica e aquele confronto foi marcado pelo pré também, já que um dirigente do Internacional entregou à CBF um DVD que continha erros de arbitragem que favoreceram o Timão ao longo da competição. Então isso que foi feito já foi completamente polêmico. E até hoje, quando um vence o outro, tem aquela famosa história do põe no DVD. Porém, de toda maneira, quem levou a melhor foi o Corinthians de Ronaldo Fenômeno, que conquistou a Copa do Brasil naquela edição. E no mesmo ano, os dois times também viveram um pouco da rivalidade no Campeonato Brasileiro e já nas rodadas finais, inclusive. O Inter poderia ter assumido a liderança do Campeonato Brasileiro na penúltima rodada e dependia do Corinthians para isso, já que o Corinthians precisava segurar o Flamengo lá em São Paulo. Mas o que aconteceu foi o Corinthians dando aquela leve abridinha de perna, com o Felipe olhando o pênalti do Léo Moura entrar, com o Ronaldo Fenômeno saindo lesionado no começo do jogo. Consequentemente, o Flamengo venceu por 2-0 com gols de Zé Roberto e Léo Moura, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e ergueu o troféu na última rodada depois de vencer outro rival também do Internacional, o Grêmio, que entrou em campo com um time praticamente inteiro reserva. O rebaixamento do Internacional em 2016 também voltou a aumentar aquela típica rivalidade entre as duas equipes. Na antepenúltima rodada, Inter e Corinthians se enfrentaram e o Inter precisava desesperadamente pontuar para escapar do rebaixamento. Entretanto, quem levou a melhor naquela ocasião foi o Corinthians, que, motivado pelas vinganças dos anos anteriores, também entrou em campo, fez 1-0 com gol de pênalti de Marlone e praticamente decretou ali o rebaixamento do Internacional, que veio a se confirmar nas rodadas seguintes. Em 2020, o Internacional chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro com a oportunidade de findar aquela famosa seca de títulos nacionais que durava desde 1979. E na última rodada, quem estava no caminho do Colorado? O Corinthians. O Flamengo liderava o Campeonato Brasileiro depois de vencer justamente o Inter na 37ª rodada. E o Inter precisava do tropeço do Flamengo diante do São Paulo no Morumbi, que hoje é chamado de Morumbi, enquanto o Inter precisava vencer a equipe do Corinthians no Beira-Rio.
O São Paulo fez a sua parte e segurou o Flamengo vencendo por 2-1. Mas o Corinthians deu a vida, o Cássio fechou o gol e o Inter saiu do Beira-Rio com lágrimas nos olhos, enquanto o Flamengo deixou o São Paulo com o título nacional. Ao longo de todos esses anos, Internacional e Corinthians travaram uma grande rivalidade que é considerada uma das grandes do futebol brasileiro quando se trata de interestadual. E a gente vai conhecer quem será o vencedor do jogo 100 entre Internacional e Corinthians nesta quarta-feira. Quem é que vai levar melhor? Deixa aí nos comentários.